Entidades marcadas pelo ódio, ressentimento e amargura estão cobrando aqueles que lhes causaram sofrimento, um fardo pesado do passado. No entanto, ao mesmo tempo, nobres espíritos dedicados ao avanço da humanidade unem-se para construir um mundo melhor, guiados pelas forças espirituais. Attention! This video is translated into English, Spanish, French, Italian, German, Traditional Chinese, Japanese, Arabic, Hindi, Korean, Danish e Hebrew. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade, o canal que te ajuda a entender a espiritualidade. Hoje estou trazendo uma mensagem do nosso querido Bezerra de Menezes, nos alertando sobre algo muito importante. Gostaria de te pedir que se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo de suma importância. Vamos à mensagem. Queridos e amados, que as bênçãos de Jesus estejam conosco. Neste momento, nossa sociedade enfrenta uma séria situação espiritual, em que ocorre, de forma inconsciente, a interação entre as duas esferas da vida. Entidades carregadas de ódio, ressentimento e amargura cobram aqueles que lhes causaram sofrimento o pesado ônus do passado. Espíritos nobres, comprometidos com o aumento da humanidade, unem-se às forças espirituais para construir um mundo melhor. As obsessões estão se disseminando de maneira pandêmica, se misturando com os distúrbios psicopatológicos que provocam aflições e decadência. Meus queridos, a Terra está passando por uma grande transição, deixando para trás o mundo de provações e expiações e avançando para um mundo de emoções. Nunca antes vimos um avanço tão notável da ciência e da tecnologia, mas ao mesmo tempo presenciamos tanta maldade nos sentimentos e emoções. As conquistas intelectuais parecem se dissipar diante do abismo da crueldade, decadência dos valores, perda da ética e declínio das conquistas da civilização e cultura. Por isso, não é surpreendente que a dor, de diversas formas, se espalhe pelo planeta, não apenas como uma aflição, mas como um chamado à reflexão sobre a efemeridade do corpo, convidando as mentes e os corações a reconhecerem nossa realidade espiritual. Com razão, mencionamos a tragédia do cotidiano. As ameaças sísmicas, a todo momento, tornam-se realidade em diferentes partes do mundo. O crime prolifera, e a juventude, com algumas características compreensíveis, se entrega à corrupção moral e à agressividade. Neste momento, regiões de profundo sofrimento estão libertando os prisioneiros que lá permaneceram cativos por séculos. Agora, durante essa grande transição, eles têm a oportunidade de escolher o caminho do bem ou ceder à loucura que abraçarão. Aqueles que obstinadamente persistirem no mal, para o próprio bem e do planeta, serão exilados para mundos inferiores, onde aprimorarão suas almas, auxiliando seus irmãos de natureza mais primitiva, como já aconteceu no passado. Por outro lado, os nobres promotores do progresso de todas as épocas também estão reencarnando neste momento para acelerar as conquistas, não apenas no campo da inteligência e da tecnologia avançada, mas também dos valores morais e espirituais. Junto a eles, benfeitores de outra esfera se incorporam para se tornarem notáveis líderes e sensibilizarem esses indivíduos problemáticos da sociedade. Aos médiuns é confiada a importante missão de serem intermediários entre as dores e as consolações. Aos interlocutores, a honrada tarefa de atuarem como psicoterapeutas de espíritos desencarnados, ansiosamente para o bem-estar geral.
Enquanto os médiuns se dedicam ao auxílio amoroso aos irmãos em sofrimento, também experimentam a diminuição de suas próprias dores, o alívio das provações e o enfrentamento das aflições, pois o amor é a grande mensagem da misericórdia capaz de dissolver todos os obstáculos ao progresso. É como o sol da vida, meus queridos, que dispersa a neblina das árvores e dissipa a escuridão da maldade. Vocês reencarnaram para contribuir em prol da nova era. Suas existências não são fruto do acaso, foram interativas. Antes de virem para o plano material, leram o programa destinado a vocês e aceitaram, concordando com as provações e as magníficas oportunidades. O Espiritismo é Jesus retornando de braços abertos, livre do madeiro, ressurreto e vivo, entoando a gloriosa sinfonia da solidariedade. Unamos nossas mãos, suavizemos a diferença de opinião e coloquemos em prática os ideais de harmonia. Que quaisquer pontos de desacordo sejam secundários diante das metas a serem alcançados. Compreendemos suas dores, pois também passamos pela terra e sabemos que a densidade da matéria pode ofuscar o discernimento e dificultar a lógica necessária para agir corretamente. No entanto, estejam atentos, pois vocês têm compromissos com Jesus. Esta não é a primeira vez que assume responsabilidades, mesmo que tenha se enganado no passado. Porém, esta é a oportunidade final, a questão que pode conduzir à glória da imortalidade ou à anestesia da ilusão. Ser espírita é encontrar o tesouro da sabedoria. Compreendemos que na luta diária, na batalha social, econômica, financeira e humana pela sobrevivência, o entusiasmo pode diminuir e a alegria no serviço pode esvanecer. Mas se permanecerem fiéis, orando com o coração voltado para o Pai todo amor, não lhes faltará inspiração, apoio e força moral para se protegerem das agressões do mal que, por vezes, podem atingi-los. Esforcem-se para que daqui emanem as clarezas luminosas do Evangelho em espírito e verdade, espalhando-se pela pátria brasileira nos próximos dias festivos de gratidão e exaltação ao inigualável Mestre Galileu. E das belas terras do Cruzeiro, espalharam-se as notícias da Libertadores por todo o globo, marcando oficialmente o início de uma nova era. Vocês conhecem, através das experiências que deixaram cicatrizes na alma, as dificuldades enfrentadas na longa jornada pelos árduos caminhos da transformação espiritual. Tragam consigo as profundas marcas dos erros cometidos, agora suavizadas pelos sublimes antídotos do Evangelho libertador. Sejam fiéis que, em nome de Jesus, prepararam esses caminhos para que pudessem percorrê-los. Não temam o mal, por mais assustadora que a aparência possa ser, por mais complexa e traiçoeiras que sejam suas armadilhas, pois apenas lobos caem nas armadilhas preparadas por lobos. Vocês pertencem ao rebanho do Senhor, e Ele cuidará para que não caiam nessas perturbações enganadas. Os espíritos encarregados de guiar a nação brasileira acompanham o momento político e social da pátria do Evangelho, e Jesus está no comando da barca terrestre. Não duvidem, mesmo quando tudo parece conspirar contra a ordem, a legalidade e o dever, pois as vozes celestiais proclamam a ordem superior e enviam emissários da verdade para a grande restauração. Vocês são os pioneiros dos caminhos do futuro, assim como outros o foram antes de vocês. Não se prendam aos conceitos e preconceitos humanos diante da luz que ilumina a vida espiritual. Lembrem-se de que chega um momento em nosso âmago em que devemos nos reconhecer no mundo não apenas um celeiro de auxílio e vantagens para nosso mundo individual, mas sim uma gleba, a matriz de nossas esperanças, a qual devemos dedicar nosso melhor cuidado. Tenham coragem, meus queridos, unidos,
pois somos os trabalhadores da última hora, e nossa recompensa será os mesmos que esperaram mais cedo. Cantemos a alegria de servir, e ao deixarmos este lugar, levemos conosco no relicário da alma tudo o que aconteceu em nossa reunião de nobres intenções, as diversas dores, os rebeldes, os ignorantes, os aflitos, os infelizes, e também as palavras gentis dos amigos que cuidam de todos nós. Bezerra de Menezes.